Grounding. Este é o tema da leitura de hoje no livro Bioenergética. Um livro escrito por Dr. Alexander Lowen, que foi um médico psiquiatra americano que desenvolveu uma metodologia de trabalho que é a análise bioenergética. Então, o que o Dr. Alexander Lowen nos traz como sendo um grounding? Na bioenergética, grounding significa fazer a pessoa entrar em contato com o chão. Bom dia, bom dia. Então pode ser, não sei se alguém aqui, se algum de vocês já ouviram falar sobre grounding, ou se tem alguma ideia do que seria grounding. Se vocês quiserem colocar aí, até para eu poder ter uma ideia do que vocês já ouviram falar, do que vocês acreditam que é, do que vocês imaginam, né, que seja. Coloquem aí para mim, por favor. Porque dentro da percepção do Dr. Alexander Lowen, como também do Dr. John Pierrakos, que veio do trabalho terapêutico com o Dr. William Reich, que veio do trabalho do Freud, e que quando o Dr. William Reich, ainda trabalhando psicanaliticamente como Freud ensinava, que é deitado no divã, o terapeuta atrás do cliente, ouvindo o que ele estava falando para que ele pudesse ir fazendo associações livre daquilo que ele estava falando. E foi o Dr. William Reich quem saiu de trás do cliente, veio para frente dele e começou a prestar atenção na forma como a pessoa falava, o tom da voz, a coloração da pele, a qualidade do brilho dos olhos, a forma como a pessoa gesticulava. Quando o Dr. Lowen e o Dr. John Pierrakos se afastaram do Dr. William Reich, eles foram para a faculdade de medicina, e quando eles retornam, eles fazem uma reavaliação daquilo que o Dr. William Reich tinha percebido. Então, ao invés de trabalhar com o cliente a partir dos olhos, a partir desse anel ocular, a partir desse anel do maxilar, o Dr. Lowen, ele entendeu que para uma pessoa lidar com as situações traumáticas que foi difícil para ele na infância, essa pessoa precisaria estar bem ancorada no chão, se sustentar. Por isso, ele inverte a forma de trabalhar. Ao invés de trabalhar a partir de cima, ele coloca a pessoa no chão nas suas pernas. E assim, ele começa a perceber que para uma pessoa dar conta da vida adulta dela, ela precisaria ter grounding. Que significa o quê? A pessoa precisa estar enraizada nela. Ela precisa estar em contato com o chão. Mas não só em contato com o chão, literalmente, pernas, pé e chão. Esta pessoa precisa saber lidar com a realidade da vida. Que chão é esse que eu estou pisando?
Que ambiente é esse que eu estou convivendo? E vamos mais. Como que eu me sustento de pé? Que vai também além das pernas propriamente dita. Quando nós pensamos como é que uma pessoa se sustentar, vocês concordam que aqui a gente está falando tanto de dinheiro como se sustenta no seu eixo corpo? Então não basta só eu estar nas minhas pernas, não basta só eu estar caminhando com os meus pés. Saco vazio não para em pé. Não é assim? Né? Saco vazio não para em pé. Então eu preciso me sustentar. Então essa sustentação, ela também tem a ver com como que eu me alimento. E como é que eu me sustento? Porque essa comida, para chegar na minha mesa, ela precisa de uma troca com o ambiente. Ou você precisou plantar, ou você precisou ir até o supermercado. Então, grounding tem a ver com como é que você lida com a realidade da vida adulta. Você por você mesmo. Então vai muito além. Então a pessoa grounding não é uma pessoa que simplesmente faz um exercício inclusive eu sugeri para vocês ontem que vocês estivessem aí por perto de vocês, de repente nos próximos dias de leitura, para que vocês começassem a trabalhar literalmente com a sola dos pés. Mas é muito mais do que isso, porque nós precisamos encontrar um sentimento por trás do exercício, que não é só pisar na grama ou não é só fazer o exercício com a bolinha, é você também avaliar como que você lida com a realidade da vida, como que você lida com os seus sentimentos, com as suas emoções. Se tiver dúvida, vocês me perguntam, porque nós vamos ler várias coisas aqui sobre o grounding. Isso aqui foi o resumão que eu quis trazer para vocês compreenderem. Rony, eu fiquei muito triste. Não sei de quem que você está dizendo. Depois, se quiser enviar, não tô sabendo, né? Inclusive quem que é. Então, vamos lá. Na bioenergética, ground significa fazer a pessoa entrar em contato com o chão. Estar em contato com o chão é o oposto de ter uma obsessão, que é a leitura que fizemos ontem sobre a obsessão, uma pessoa obcecada. A pessoa obcecada, uma pessoa que está na ilusão, é uma pessoa que está no ar, ou seja, fora de contato com a realidade, fora do chão. Há a semelhança, porém, de uma grande parte da bioenergética. Este termo também tem um sentido literal, então tem tanto sentido da pessoa no ar como uma pessoa meio que alienada, fora de conexão com a realidade, como também uma pessoa que não encosta o pé no chão. Então, as duas coisas vão ajudar. Quando você realmente começa a trabalhar com a bolinha, para você começar a perceber o toque da pele do seu pé com o chão. A maioria das pessoas pensa que tem seus pés no chão. E, em certo sentido, tem mesmo. Talvez você esteja aí com seus pés no chão. Mas existe a qualidade do chão, do contato. Por exemplo, veja se agora aí nos seus pés, se você está sentado, pega os seus pés.
olha nos seus pés e preste atenção no arco, nesse arco dos seus pés. Ok, depois eu vejo isso aí com você, tá? Eu penso que aqui não é o melhor lugar para se dar esse tipo de notícias, mas depois eu avalio aqui, né? Me conecto com a sua fala. Mas eu sinto muito por você, tá? Tá, aqui não é o lugar para nós conversarmos sobre isso, tá bem? Então, se você puder, nesse momento, ficar só em contato com a leitura, realmente isso aqui já são dados que mostram a dificuldade de lidar com o momento, com a situação, com a realidade. Não é um lugar para se dar esse tipo de notícia, não é um lugar para se falar de outra coisa senão da leitura. E isso já é uma forma de nós fazermos uma avaliação, né? Como é que nós nos portamos em lugares diferentes, em contextos diferentes. Isso aqui já é a questão da ilusão, da obsessão. Talvez vai te ajudar bastante realmente essa leitura, para que fique mais contextualizado. Dentro de cada situação, nós estamos falando de um determinado assunto. Então, são notícias, são formas de se dar notícias para desestruturar. É uma maneira de chamar a atenção para si mesmo, tá? Então, fica aqui para nós, né, um exemplo claro de situações da vida como ela é. Então, voltando para cá, a bolinha, quando você utiliza, eu sugeri que vocês olhassem na sola do pé. Você também que está fazendo as colocações, olha na sola do pé e veja, talvez você não tenha o arco do seu pé. O arco fica esborrachado, que é uma dificuldade de lidar, inclusive, com contextos da vida. A maioria das pessoas pensa que tem os seus pés no chão e, em certo sentido, tem mesmo. Podemos dizer que as pessoas têm um contato mecânico com o chão, mas não sensitivo nem energético. Mas não se sabe qual é a diferença enquanto não se a tiver experienciado. Então, às vezes, nós ficamos falando que temos conexão com a realidade, mas enquanto nós não percebemos que não temos conexão com a realidade, por isso que eu falei que a situação aqui, ela nos traz também uma ideia sobre a vida como ela é, e às vezes nós não temos esse tipo de percepção sobre nós, que às vezes nós nos portamos de uma maneira que não condiz com a situação. E que é uma maneira de tirarmos as pessoas do seu eixo. Uma maneira, e nós fazemos com o outro aquilo que fizeram com a gente. Então também dá para compreender. Há alguns anos atrás, em Exalém, então ele vai trazer um exemplo, por exemplo, um exemplo de uma mulher que era uma bailarina, inclusive, uma mulher que trabalhava com o seu próprio corpo. Há alguns anos atrás, em Exalém, numa de minhas visitas semi-anuais para lecionar bioenergética, fui procurado por uma jovem que dava aulas de Tai Chi Chuan para residentes e convidados. Essa moça disse-me que, apesar de ter experimentado os exercícios de bioenergética, nunca conseguira chegar a sentir vibrações em suas pernas. Havia visto a ocorrência dessas vibrações nas pernas dos participantes de meus workshops e se perguntava por qual motivo não acontecia o mesmo com ela. Eu falei dessas vibrações na leitura de domingo.
tá? Se vocês buscarem a leitura de domingo, que eu expliquei um pouquinho mais sobre os tremores. Então, ele disse, devo acrescentar que antes desta moça ser uma professora de Tai Chi, ela havia sido bailarina. Então, vocês percebem que não tem a ver com performance, que às vezes a pessoa até é uma professora de educação física, talvez a pessoa é uma nadadora, a pessoa às vezes ela tem uma prática de atividade física. Por que eu estou reforçando isso? Para vocês terem clareza de que o trabalho da bioenergética, embora seja corpo, não é atividade física. São exercícios que levam a pessoa a sentir. E o objetivo é ajudar a pessoa a vibrar, a tremer, a soltar aquilo que ela está segurando. Então, essa moça, ela também, antes de ser uma instrutora de Tai Chi, ela foi uma bailarina profissional. Quando prontifiquei-me a trabalhar com ela, ela aceitou a proposta, evidentemente. Usei 3 exercícios com ela. O primeiro foi a posição do arco, descrito no capítulo 2. Pretendia pôr seu corpo em linha e aprofundar a respiração, que é aquele exercício que coloca os cotovelos para trás, os pés afastados um do outro, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Lembrando que esse exercício, ele busca um arco na coluna. Vou fazer aqui rapidamente para vocês. A pessoa, ela tá com os pés afastados do chão, no chão. Tem um encaixe da lombar. Preste atenção se o bumbum não tá jogado para trás, tipo rabinho empinado. Então tem um encaixe. Ao encaixar, solta os joelhos. O afastamento dos pés é de mais ou menos 20 centímetros. Fecha-se os punhos, coloca aqui atrás. Leva o cotovelo para trás. Inspira, expira. E o cuidado que se deve ter é de não jogar a pelve para frente. E sim, o objetivo é formar um arco para trás. Inspirando, expirando. Ele coloca essa moça primeiro nessa postura. E ali ela fica inspirando, expirando. Algumas pessoas respondem à atenção deste exercício virando-se levemente. Então ela vai, às vezes vai buscando assim um jeito de se adaptar. Fiz com que ela fizesse em pé numa perna só. Depois ele tira os braços, tira essa postura, solta, inspira pelo nariz, expira pela boca. Então joga-se todo o peso sobre uma perna. Inspira, expira, desce os joelhos um pouquinho, fica. Depois traz o alinhamento para os 2 pés e joga todo o peso sobre a outra perna, inspirando, expirando. O outro lado do corpo serve apenas como ponto de equilíbrio. Inspira, expira. Então ele fica com ela um tempo nesse exercício. Depois coloca os 2 pés no chão, solta. E ele faz o terceiro exercício, que é soltar os braços.
Lembrando sempre que o queixo é lá no peito. E a ponta dos dedos encosta no chão. Então ele fica com ela nessa sequência desses 3 exercícios. Que é essa postura. A pontinha dos dedos no chão, os joelhos estão afastados, os pés estão leves, os artelhos estão levemente voltados, que é o dedão, tá? Para dentro, é levemente, tendo cuidado dos joelhos estarem abertos. E a cabeça sempre para baixo. Olhos abertos e inspira, expira. E aí o que acontece? O resultado dos primeiros exercícios foi o aprofundamento da sua respiração, que também ficou mais cheia. Ela conseguiu conectar-se um pouco mais. Enquanto fazia o terceiro exercício, cujo ponto de tensão exclusivo é nos tendões de trás dos joelhos. Então, o que acontece é que muitas vezes, aqui, ó, costuma ter uma dor um pouquinho mais acentuada. Que é onde segura-se, né? É como se fosse um garrote que não deixa a pessoa a se conectar com esse tremor. Lembrando que esse tremor não pode tirar a pessoa do chão. Isso é uma situação que às vezes acontece, que nos dá ao terapeuta uma clareza do quando que essa pessoa não consegue se sustentar no chão. As pessoas muito conturbadas, peraí que eu pulei, ela sustentou a posição durante algum tempo, atenta à sensação. Quando se ergueu, disse: eu estive em cima das minhas pernas e hoje eu me percebo dentro delas. Em pessoas muito conturbadas, pode ser que seus pés cheguem até a insensibilidade. Uma pessoa fica insensível a qualquer coisa. Tamanho a necessidade dela de se anestesiar. A falta de sensibilidade no próprio corpo é o que nos leva a cometer alguns atos que não pensamos sobre. Talvez foi o que aconteceu aqui mais cedo. Isso é uma falta de sensibilidade, né? Quando nós trazemos notícias que não condiz com o momento e não condiz com a situação. E para trazer um tipo de assunto desse num contexto que está totalmente fora do contexto, é uma falta de sensibilidade. E a falta de sensibilidade não é com o outro, não foi uma falta de sensibilidade comigo e até com as pessoas aqui. Possivelmente é a pessoa que não tem sensibilidade com ela mesma. Uma pessoa anestesiada, fora de conexão comigo. Alguma coisa aconteceu na vida para que a pessoa perdesse a sensibilidade consigo mesmo. Que foi o que aconteceu com essa moça. Lembro-me de outra moça que beirava a um estado esquizofrênico. Então, todo o exercício do Dr. Lowen traz isso. Eu vou parar aqui com vocês, né? Para que vocês possam, de repente, o dia de hoje, começa a perceber você. Qual é o grau de sensibilidade que você tem? Utiliza uma bolinha. Tenta ampliar um pouco mais a sua respiração, jogando o peso para uma perna, respira, depois passa o peso para outra perna, depois faça o arco invertido, fica um tempo, se vier algum pensamento, anote, coloca essas anotações. Amanhã eu volto às 5 horas e ele continua. Ó, este capítulo que ele fala sobre grounding tem vários detalhes que eu quero ir passando aqui com vocês, para que vocês possam, inclusive, praticar o exercício
Amanhã, de repente, vocês me contam ou manda para mim no direct para que eu possa trazer como exemplo durante a leitura. Beijo, nos vemos amanhã às 5 horas.